Oi, senta aqui do meu lado. Deixa eu te contar uma história. Essa aqui se chama Cavaco de Goiabeira. A sorte é que em terreiro de cemitério, até de semeio de passarinho, qualquer fruta pega. Isso já dizia o meu avô, mas eu não entendia que sorte era aquela. Minha mãe se conjurava de comer qualquer manga ou goiaba de depois da cerca. Até das árvores das casas e terrenos vizinhos, ela fazia ânsia. Meu pai ria. E eu sem entender. Mas então meu avô Nório morreu e o pai começou a me mostrar. Eu não entendi de pronto, claro que não. Nem acreditei quando ele me explicou. Careceu de me mostrar. No dia do enterro, enquanto o cortejo subia, meu pai passou pela goiabeira branca ao lado do mausoléu dos Faria Pérez e arrancou uma vara curta. Ficamos os dois por último, quando terminou a reza e a choradeira das tias. Desceu a corte pela ladeira de terra batida e o pai segurou no meu braço. Fiquei olhando enquanto todo mundo ia embora, até minha mãe, que tinha um avesso danado de tudo que era coisa de morte. Nem olhou os dois bocós lá no meio da plantação de sepulturas. Mas eu nem disse nada. Eu estava triste que o vô Nório tinha morrido. Ele adorava contar histórias e acordava sempre cedo para fazer o café. Quando eu aparecia, o rosto todo remelento ainda, ele misturava o leite numa caneca de lata e me entregava com pão de queijo. Tinha uma cadeira de madeira escura onde se sentava com as pernas juntas, as mãos entre os joelhos e os olhos vigiando os gatos no quintal. Balançava a cabeça e começava a contar de quando era garoto, lá nas Gerais, ou moço trabalhando na construção da ferrovia. Só olha, o meu pai me disse. Não havia mais ninguém por lá. Tirou do bolso uma faquinha com cabo enrolado em fita isolante e começou a picar a vara de goiabeira. Sobrou só um toquinho dela, 1 centímetro, se isso. Cortou em diagonal, o que ficou e fez 2 cavacos. Tem que ser goiabeira branca para encomendar para o lugar certo. Oi? Eu perguntei. Vara de goiabeira branca, repetiu. Segurou os 2 cavacos entre os dedos e se agachou. Meteu nos pés da cova de terra fofa um dos toquinhos. Levantou-se e foi até o lado de cima, onde devia estar a cabeça do caixão e a do meu avô, dormindo lá dentro. De cócoras, meu pai cravou o outro toquinho daquele lado, como se plantasse uma semente. Nós descemos a estradinha logo depois, uma estradinha estragada, e eu com aquela cara que meu pai é doido, e ele numa máscara sisuda e silente. Na parte baixa, onde ficavam os túmulos de gente importante, nós paramos para que ele pudesse me mostrar toquinhos de goiabeira em quase todas as sepulturas, nas de concreto e até nas de mármore e granito, cravados nos vãos, escondidinhos e enegrecidos pelo tempo, pequeniníssimos, nem eram notados. Não precisa vigiar para sempre, meu pai disse. Só até a missa de 7 dias. Depois, se alguém tirar ou se o cavaco apodrecer, com o tempo, não faz mal. Pai? Chamei. Ele só grunhiu. Pra que isso? Pergunta boba, menino. Tem que fazer. E foi se repetindo em todo o enterro que íamos desde então. Aliás, tinha outra coisa. No fim das tardes, quando voltava da empresa em que trabalhava, meu pai passava primeiro pelo cemitério e anotava os sepultamentos do dia. Tornava lá mais tarde da noite, cortava um galho de goiabeira branca, hein? E repetia o ritual. Tem que fazer. Mas nunca respondia às minhas perguntas. Assim foi até que eu peguei a rotina. Era quase todo fim de tarde, mas às vezes falhava um. É que em cidades medianas como a nossa, quase não existe dia sem plantar um pé junto. Eu esperava o barulho do portão, parava o que estava fazendo e já metia os pés nos chinelos de borracha. A gente descia a nossa rua, entrávamos no cemitério e subíamos até de volta a 1, 2, 3, 4 covas onde o pai cravava os cavaquinhos de goiabeira. Eu parei de acompanhar o meu pai quando eu me casei. Eu fui morar num bairro afastado e durante 20 e tantos anos guardei as lembranças e dúvidas daquele ritual estranho. Enterramos um ou outro parente nesse meio tempo e nesses o pai olhava para mim meio de soslaio, meio escondendo que vigiava, e eu fingia que nem notava. Há 3 anos, mais ou menos, quando não estava mais dirigindo por causa da vista ruim, o pai pediu que eu o levasse para ver um amigo doente no outro estado.
Nós fomos num fim de semana para ver esse senhor num sobrado vistoso, uma dessas propriedades de gente que ainda tem dinheiro, mas já perdeu a disposição para gastar. Os filhos viraram médicos e foram embora, de modo que o velhote ficou sozinho com uma enfermeira de contrato e um rapaz da vizinhança que cuidava dos jardins. Eu passei o dia ouvindo os dois amigos de outras eras, rindo e lembrando de coisas de velhos. Eu fiquei por lá, acompanhando e admirando a casa. Lá pelas 5, mais ou menos, quando eu estava já preocupado com o horário da volta, o rapaz do jardim veio bater na porta. Tinha sumido por umas horas e apareceu apenas para dizer o seguinte: 4 cavacos de goiabeira, seu Olavo. O velho sorriu e acenou. A minha testa franziu e a boca ficou meio aberta. Os homens esquecem, o velhote disse. Tinha uma voz rouca, cabelos muito ralos e um bigode cinza precisando ser aparado. Hoje os cemitérios são de concreto por aí, sem goiabeira. Um monte. Um ou outro compadre ainda cultiva a planta em casa, corta o cavaco e vai visitar essas selvas de pedra, mas muita gente simplesmente largou o ofício e não percebe o mal que faz pro mundo. Esquecem que tem que ser feito. Mal? Que mal há se não fizerem? O Olavo sorriu. O meu pai ficou sério. Eu já tinha os cabelos brancos ciscando aqui no cocuruto, mas devia estar com a maior cara de pateta. Ou eles eram doidos, ou eu. Todo vivente, quando parte, quer voltar, o pai me disse. E eu fiquei mais confuso. Mas acontece que a parte boa já foi, o Olavo completou. Os anjos levam, o que fica é um resto de querer no corpo que apodrece. Fica umas 3, 4 noites, a gente conta até a missa de 7 dias, que é pra garantir. Daí não tem mais perigo. Estavam se divertindo com o meu espanto. Só podia. Não tinha outra explicação. Quando nós voltamos para casa, o pai disse apenas que me ligaria. Eu deixei ele em casa e resolvi esquecer aquela conversa de maluco. Depois de 13 dias, aconteceu. Ele ligou no meio da manhã, dizendo que eu o encontrasse na capela do cemitério às 22 horas. Eu fucei nos jornais e vi que uma menina de 9 anos tinha falecido de doença ruim. O enterro foi no meio da tarde. Criança vive pouco, tem pouca maldade no coração. Quanto menor, mais fácil de lidar, o pai disse quando nós chegamos. A gente caminhava para um mausoléu de granito preto com um anjo barroco chorando para o céu no alto da cumeira do telhado. Ele cortou a vara de goiabeira que crescia ao lado, a mesma que ele tinha usado para o meu avô, décadas antes. Ficou com ela na mão, retirando os raminhos, as folhas menores, e nós esperamos diante da porta de vidro dos Faria Pérez por quase 2 horas. Não vai cravar os tocos? Eu perguntei, confuso e cansado daquela maluquice. Ele mandou que eu calasse. Shhh! Fez com a boca espremida. Olá! Ele indicou com o queixo. Dentro do mausoléu, um filete de fogo-fato começou a escapar pelas frestas da gaveta onde a menina tinha sido sepultada. Parecia um pequeno tiro de clarão no início, mas daí foi aumentando, até que o mausoléu ficou cheio de um vapor denso, branco acinzentado, igual a fumaça de lenha seca. Eu cheguei perto do vidro da porta e espiei lá para dentro. Era uma névoa espessa agora. Olhei para trás, fazendo cara de desentendido. O pai só meneou o queixo para que eu olhasse para dentro. E um rosto branco surgiu do nada, feito de fumaça. Um rosto perfeito, um rosto de criança. Eu caí para trás, espantado, tropeçando nos pés. A menina fumaça agora aparecia de corpo inteiro, olhando lá de dentro, as mãos espalmadas no vidro. Tinha um ar assustado, choroso, branco leitoso, o vapor dançando no lugar da pele e olhos faiscando como clarões de fogo de Santelmo. É ela! Eu comecei a dizer, e como se percebesse só agora a nossa presença, a criança fumaça mudou. As mãos de névoa atravessaram o vidro lentamente, enquanto o corpo dela se enrugava num esgar pavoroso. Eu tremia, da cabeça aos pés. O pai bateu a vara de goiabeira contra a perna da própria calça. Foi um estalo alto e a criança fumaça ouviu. Ela parou de se mover. Por outra, ela recuou de medo, olhando para a vara de goiabeira.
O meu pai ainda sacudiu algumas vezes até que a estranha criatura, feita de nada, começou a se afastar para dentro da sepultura. Foi se desfazendo, evaporando para a gaveta selada de granito. Levou um bom tempo para que a fumaça se dissipasse toda, e quando acabou, o meu pai sacou a faquinha de cabo velho, agora enrolado em esparadrapos sujos, e passou a picar a vara lisa. Deixou o menor pedaço como de praxe para o final. Cortou enviesado em 2 cavacos pequenos enquanto eu me levantava e acalmava o coração. O desgraçado queria fugir do peito apavorado. Aquilo escapa, se não cuidar de lacrar o túmulo. O que é aquilo? Eu perguntei para ele. É o que sobra, depois que a alma vai embora. O pai girou a maçaneta e entrou no mausoléu. Eu fui atrás. Ele procurou com cuidado uma fresta na pedra. Cravou o primeiro. Pareceu satisfeito quando o cavaco sumiu na reentrância mal vedada. Andou até o outro lado, na cabeceira do túmulo. Parou, olhou para mim e estendeu a mão. E me entregou o toquinho. Eu entendi de pronto. Pela primeira vez na vida, era minha a responsabilidade. Eu cacei um lugar para enfiar o cavaco e finalizei o serviço. Essas coisas escapam e, bom, ficam piorando o mundo. Você entende? E saiu andando. Não me esperou. Eu corri atrás dele. Mas por que tem que ser de goiabeira? Eu perguntei, ainda ofegante. Ele parou, me olhou daquele jeito severo. Estendeu o dedo e sentenciou irritado. Tem que ser de goiabeira branca.